Oi, gente, tô eu de volta aqui no YouTube para falar um pouquinho sobre as séries. Eu já tinha feito alguns vídeos sobre algumas séries, né, que a gente vai assistindo na TV, que fica meio que todo mundo comenta, que tem conteúdo da psicogenealogia, outras que de uma forma geral a gente traz também conteúdos da psicologia e que eu gosto muito, né? Hoje eu vou focar aqui um pouco sobre a série This Is Us. Ela tem muito conteúdo para a gente explorar aqui, para a gente entender a psicogenealogia, como que as situações, né, de uma geração interferem na outra, como que elas estão relacionadas, as situações de vida, né, dos familiares, como é que eles impactam na trajetória da pessoa. A série ela retrata, né, a história de uma família, né, que é o Jack, a Rebecca e os filhos. No geral, ela vai transmitir pra gente informações sobre segredos de família, né, como que os segredos impactam ali a vida nas gerações e durante, né, a relação das pessoas na mesma geração, como é que esses segredos agem ali, né? Temos também nessa série a questão da adoção, que ela é extremamente interessante da gente observar como foi esse processo de adoção, como é que a criança adotada na família, como é que ele é visto, como é que ele se sente nessa família. Então são algumas situações que a série trabalha que a gente vai comentar aqui sobre a questão das repetições, que tá cheio de repetições nessa série, né? Vamos começar pela história do Jack, que é o pai, né? A dificuldade que ele tinha em presenciar o pai, né, dele, que bebia e que batia na mãe. Então ele fez de tudo para fugir dessa situação, para fugir dessa família, e ele vai para a família dele. Ele é um marido excelente, apoia a Rebecca em todas as situações, mas ele não consegue se distanciar do vício da bebida, né? Então ele continua repetindo a mesma situação do pai dele. E aí, à medida que a gente vai assistindo a série, a gente vê que o pai dele também foi uma criança que teve o pai que também já tinha uma relação com a bebida. Então, como essa situação ela vai se repetindo de uma geração para outra. E a gente identifica isso na vida do Kevin também, que também depois vai participar de um grupo de alcoólicos anônimos, porque ele também tinha dificuldade com a bebida. E de uma certa forma, os três filhos, eles vão trazer essa questão desse vício também, cada um de uma maneira diferente, né? O Kevin com a bebida, especificamente, a Kate, a questão da alimentação, e o Randall, que é adotado, mas mesmo assim ele vai trazer o vício, que é na questão de fazer, de produzir as coisas, a intensidade. Outro ponto, né, sobre a questão da repetição é a situação do Randall, né? Ele, enquanto filho adotado, ele também vai buscar depois adotar uma criança. Então isso é mais uma situação de repetição, como uma forma de poder entender aquele lugar dele, né? E poder dar oportunidade para outra criança, assim como ele também teve. E aí tem todo depois um histórico dos pais dele, como é que ele também vive a vida dele, como é que ele chega nessa família, né? Outra relação que é do casal agora, né? Da Rebecca e do Jack, né? Como eles se conheceram, né? Foi numa situação meio que inesperada, mas a história da vida deles, né? O Jack vinha de uma família bem mais simples que a Rebecca, e como que isso interferiu num primeiro momento, ela preocupada em fazer ele se inserir na família, em ser aceito pela família dela, e o pai dela coloca para ele que não gostaria que ele realmente pertencesse à família, em função dessas dificuldades sociais também. E ela acaba ficando com ele, e ao mesmo tempo ela se isola dessa família, né? E a gente pode trazer o conceito da neurose de classe, que é a dificuldade que tem a pessoa de sair de uma classe social para outra. E na relação deles a gente consegue identificar bem isso, né? Primeiro, a Rebecca, ela entra na vida do Jack, né? Mas ele também não aceita a família dele, então ela praticamente não convive com a família dele, e ela passa a quase não conviver com a família dela, né? Então são somente em situações de festa, porque existe toda essa diferença social. E ele, do lado dele, o Jack, faz de tudo para conseguir dar a ela tudo que ela tinha, né? Então ele vai buscar um trabalho, ele vai buscar se esforçar o máximo que ele pode
para conseguir realmente fazer com que ela tenha uma vida como ela tinha antes. Então aí existe uma questão de neurose de classe. E ao mesmo tempo também ele não consegue se inserir nessa família, ele não consegue ser bem recebido. Então tudo isso a gente percebe essa dificuldade de classe social ali. A gente pode observar ainda o ponto da neurose de classe quando o Kevin, que é o filho, né, tenta trazer para essa família toda uma questão de status social, porque ele se torna ator super conhecido, tem bastante dinheiro, ele tem condições de bancar para a família toda e ele pode proporcionar para essa família aquilo que o pai dele não teve condições de proporcionar. Então ele está aí resgatando, né, fazendo pelo pai aquilo que o pai não teve condições de proporcionar para a mãe e para os irmãos, uma qualidade de vida ou uma situação social diferenciada. Sobre a questão, né, dos trigêmeos, né, dos filhos, né, e um pouco sobre a questão deles em relação ao lugar na família. Primeiro foi uma gestação de trigêmeos em que um deles se perde, né, a gente não sabe exatamente em que ordem seria isso, se o que faleceu seria o primeiro, o segundo ou o terceiro, e o Randall, ele acaba manifestando uma posição de primeiro filho, sendo adotado ele entra nessa posição porque ele se torna o responsável, preocupado com todo mundo, ele que quer dar assistência à família, ele estuda muito, ele quer se tornar ali a referência para o pai, para a mãe, né, a referência para os irmãos, como se ele tivesse que cuidar e proteger todos eles. Então ele abraça muito essa energia desse primeiro filho, né? A Kate, ela está muito mais numa posição de segunda filha, né? Aquela que acolhe, que recebe e que muitas vezes a gente sente aquele desconforto de não saber exatamente o seu lugar, que é muito típico também para essa situação dos gêmeos, né? Ou melhor, dos trigêmeos, né? Porque qual era exatamente o lugar dela, entrando um outro, qual é o papel que ela vai fazer. Enquanto filha, ela é muito vinculada ao pai, ela se espelha muito nesse pai, tem uma referência muito grande nele, uma dificuldade em relação a essa mãe, até pela questão corporal, porque ela não se identifica com a mãe. Ela se sente um tanto imprensada ali enquanto segunda filha. Kevin é aquele que vai sair, que vai fazer as coisas diferentes, ele transita tanto nessa energia afetiva, né, que é a energia do feminino, como na energia do masculino, mais racional, mas ele é aquele filho que vai tentar fazer o diferente, aquele que sai, que ele é mais do social, que transita muito mais fora de casa, né? Outro ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho bem interessante para a questão da psicogenealogia, tem referência ao projeto Sentido, né? A Rebeca e o Jack, quando eles se conhecem, ela tem toda aquela movimentação de ser cantora, ela investe muito nisso, ele dá esse apoio para ela e tal, e isso acaba sendo interrompido quando ela se torna mãe, né? Quando ela tem as crianças, porque dificulta a ida dela para música, né, para fazer shows e tal. Ela tenta, mas depois que as crianças nasceram, mas existe ali uma grande dificuldade do casal e ela mesma com relação às 3 crianças, né? Então foi um sonho que foi interrompido e a gente pode falar, né, que já no projeto dessas crianças. E quem é que vai resgatar isso é o neto dela, que é o filho da Kate, que vem e que depois vai se tornar um cantor conhecido, né? Então ele vai cumprir com essa, digamos, missão que teria a Rebeca, o sonho da Rebeca, é ele que vai colocar em ação esse sonho, né? Então é como se a Kate trouxesse uma forma de reparar essa situação que a mãe dela não pôde cumprir. A gente fechar, né, com relação a essa situação da Rebeca, que esse sonho foi realizado pelo neto dela, eu vou deixar uma frase aqui que eu já comentei anteriormente, né, que é da Marie-Geneviève Thomas, que fala que nós somos encarregados de restaurar, compensar ou relembrar aquilo que não foi vivido de forma satisfatória ou feliz pelos nossos antepassados. Então, o filho da Kate está justamente tentando compensar essa situação que não pôde ser vivida pela Rebeca.
Hoje eu vou ficando por aqui com esses comentários da série. Tem muito mais coisa para a gente abordar nessa série, ela é muito rica, né? Como eu falei, são várias gerações. À medida que a gente vai trabalhando cada personagem ali, a gente vai identificando situações que a gente pode trazer para fazer uma análise da psicogenealogia. Mas eu quero deixar até para vocês aqui que vocês deixem sugestões, façam os comentários e sobre o que vocês gostariam, né, para quem assistiu a série, que eu comentasse aqui, né, que fizesse um comentário relacionado aí com a psicogenealogia. Então eu aguardo a sugestão de vocês para que a gente possa fazer o próximo vídeo com as dicas que vocês vão trazer.